Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Obrigado pela sua companhia. Sextamos e hoje comemoramos o nosso Morning Call de número 300 manhãs que nós iniciamos aqui a partir das 5h50 o nosso bate-papo falando um pouquinho aí sobre política, economia e também o ambiente corporativo e o que isso pode impactar no mercado financeiro no dia de hoje e nos dias posteriores. Você aí que gosta de começar o dia bem informado, é um profissional do mercado financeiro, quer se tornar especialista em investimentos, continue aí acompanhando, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas para continuarmos aí esse trabalho por muitas outras manhãs, levando aí esse conhecimento já nas primeiras horas do dia. Olhando um pouquinho aí para o dia de ontem, né? Dia 10, hoje dia 11 de fevereiro de 2022, sexta-feira, olhando então um pouquinho para fechamento de mercado na quinta-feira, ontem foi mais um dia com bastante oscilação, alguns indicadores importantes também, principalmente o CPI lá nos Estados Unidos, que acabou impactando bastante os mercados globais, e por aqui o índice Bovespa conseguiu se descolar e fechou em alta novamente aí pelo terceiro dia consecutivo, enquanto a maioria das bolsas globais aí oscilaram bastante, as bolsas norte-americanas voltaram a cair forte, uma expectativa também para o dia de hoje aí um pouco pessimista, olhando aí para as primeiras horas do dia. Lá nos Estados Unidos, então, o CPI, que é a inflação oficial, veio a mais alta, né? O somatório aí dos últimos 40 anos, isso preocupando bastante, principalmente em relação aos próximos passos aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, visto que com essa inflação, essa perspectiva mais alta, podemos ter um aperto monetário maior também na próxima reunião aí do FOMC que acontece em março. O FOMC, basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, o Comitê de Política Monetária. Por aqui, apesar de um fluxo estrangeiro menor, o que tem segurado um pouquinho as pontas, basicamente é o investimento aí de estrangeiros, né, que tem apostado em alguns ativos que estão baratos aqui no Brasil e automaticamente trouxe um pouco mais de alívio para o mercado e essa alta aí do índice Bovespa. As ações aí de varejistas foram beneficiadas no dia de ontem, tiveram ganhos juntamente aí com um aumento das commodities que trouxe aí para a companhia Vale uma nova alta também e acabou reforçando um pouco esse resultado do índice Bovespa por conta do peso que a companhia Vale tem dentro do índice e uma preocupação muito grande ainda continua com a questão logística, né, e a Covid-19 que acabam aí preocupando e trazendo obviamente aí um risco maior, inclusive para toda essa questão de custos, desabastecimento e automaticamente a questão da inflação que preocupa bastante também. Olhando para a expectativa de juros futuros, tivemos nova alta no Brasil e uma expectativa também no exterior de maiores altas, com as Treasuries, né, os títulos públicos norte-americanos, os T-Notes, que são os títulos aí para 10 anos, né, acima de 10 anos, eles subiram aí acima de 2% pela primeira vez desde 2019 e isso só favorece essa expectativa então do Federal Reserve apertar um pouco mais aí a alta de juros e isso aí vira impactar o mercado de forma geral. A gente fala um pouquinho mais sobre isso. Nas bolsas europeias também tivemos aí bastante oscilação, com as bolsas fechando mistas, em reflexo também do resultado do CPI lá nos Estados Unidos. Olhando para números de forma geral, o Ibovespa então voltou aos 113 mil pontos, uma alta de 0,81%, descolando e chegando a 113.368 pontos. O dólar aí teve uma leve alta, chegando aos R$ 5,24.
alta de 0,34%. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq caiu 2,10%, derretendo a 14.185 pontos. O índice S&P 500 caiu 1,81% a 4.504 pontos e Dow Jones caindo um pouco menos, 1,47% a 35.241 pontos. As bolsas que estavam tentando se recuperar das últimas perdas aí por conta de resultados lá da Meta, né? O grupo aí que é dono do Facebook, na semana passada, agora voltar a ter problemas e derreter novamente aí por conta da inflação, o CPI lá nos Estados Unidos. Europa, por sua vez, tivemos o euro voltando à casa dos R$ 6, uma alta de 0,48%. E as bolsas, então, o DAX na Alemanha lateralizando uma alta de 0,05% a 15.490 pontos. O CAC na França teve uma queda de 0,41% a 7.101 pontos. E no Reino Unido ainda tivemos uma alta um pouquinho maior em relação aos demais mercados, 0,38% de alta, com a bolsa chegando aos 7.672 pontos. Na Ásia, ontem nós tivemos aí a China fechando em queda de 0,73% a 13.432 pontos e o Japão fechando em alta de 0,42% a 27.696 pontos. Falamos aí sobre abertura e fechamento de mercado novamente no final do nosso bate-papo de hoje. Cenário de cripto voltando aí com bastante oscilação. As últimas semanas foram de forte oscilação, os últimos meses aí das criptomoedas, né? Alguns especialistas até reforçam essa questão e a correlação cada vez maior com o mercado de renda variável, com as bolsas. Bitcoin ontem caindo 1,18%, enquanto o Ethereum caía 3,74% no momento aí do fechamento de mercado no dia de ontem, dia 10 de fevereiro de 2022. Olhando aí para a expectativa de petróleo futuro, também aí com as indefinições e as possibilidades aí, inclusive, de maior produção de petróleo diário pela OPEP a partir de março, tem mantido aí na casa dos $90 o preço do barril de petróleo. E olhando para a negociação futura, um leve aumento no dia de ontem, onde o Brent fechou a negociação a $91,44, enquanto o WTI chegou a $90,11, fechamento aí do barril de petróleo da negociação futura no dia de ontem. Olhando também um pouquinho para o índice VIX, que vinha caindo nos últimos dias, né, após ter subido forte na semana passada. Lembrando que o índice VIX mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, do mercado de ações. O índice VIX tinha ultrapassado os 30 pontos na semana passada, teve aí um trabalho forte, aí quase uma semana para voltar abaixo dos 30 pontos, mostrando aí abaixo dos 20 pontos, desculpa, mostrando aí um pouco mais de tranquilidade do mercado. E com o CPI e a oscilação nos mercados norte-americanos ontem, ele subiu quase 20%, 19,79%, e chegou a 23,91 pontos, números de ontem. Olhando para metais futuros, também o ouro ainda com expectativa de maiores ganhos, né? Com esse risco no mercado, as pessoas acabam buscando o ouro como reserva de valor, e o ouro chegando aí na negociação futura para final de fevereiro a $1.826,80 a onça. Alumínio futuro também em alta, uma alta um pouco menor na expectativa em relação ao dia de ontem, mas chegando aí a $3.281 a tonelada a negociação para o final de fevereiro. E o ferro refinado, como falávamos na abertura, também teve uma nova expectativa de alta, além de negociação ontem com alta expectativa para que o fechamento do ferro refinado aí ao fim de fevereiro chegue aos $151,57 a tonelada. Isso também mexendo, obviamente, aí com as mineradoras e outras empresas aí diretamente ligadas ao setor, como empresas de metalurgia. Vale a pena, então, continuar acompanhando todo esse movimento e também o movimento aí na China, que é o principal importador de minério de ferro do Brasil e do mundo. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem. Ontem tivemos aí entre as principais altas do índice Bovespa, algumas varejistas que oscilavam bastante e estavam entre as principais quedas nos últimos dias.
Via 3, a dona de Casas Bahia e Ponto Frio, subiu ontem 7,42%, chegando a R$ 4,34. MGLU3, Magalu, Magazine Luiza, subindo 5,15% a R$ 6,94. 3R Petroleum também chegando aí a R$ 38,55, uma alta de 3,07%. Ciel 3 subindo 3,03% a R$ 2,38. E Vale 3 voltando aí próximo já dos R$ 100, 2,69% de alta em Vale, chegando a R$ 93,87, fechamento de ontem, dia 10. Já as principais baixas ficaram por conta aí de Banco Inter, BID11, as ações units de Banco Inter, que caíram 4,13%. A R$ 24,82. Cash 3, que é Melius, também fechando com queda de 4,05% a R$ 2,84. LWSA3 Local Web caindo aí 3,92% a R$ 9,78. SUSB3 Suzano Brasil, após divulgação de resultados no dia de ontem, caindo 3,69% a R$ 58,36. E Pets 3 também fechando com queda de 3,12% a R$ 16,47. Essas as principais baixas aí no fechamento das ações que compõem o índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando para a agenda de indicadores de hoje, essa semana é uma semana bem importante e bem movimentada no Brasil e no mundo. Hoje aqui temos a divulgação do índice IBCBR, que é uma prévia do PIB. Viemos aí de um segundo semestre, principalmente de 2021, com bastante problema e perspectiva aí de fechamento do PIB bem abaixo da expectativa, inclusive aí com 2 trimestres de queda no PIB, o que mostra aí uma estagnação e uma expectativa aí de não recuperar tão breve. Temos um boletim Focus também trazendo para 2022 uma perspectiva aí não muito positiva em relação ao crescimento do PIB, e esse é o primeiro indicador olhando aí para 2022 que pode mostrar esse cenário de crescimento, ou pelo menos um panorama desse cenário de crescimento, o índice BCBR. Então vale a pena ficar acompanhando isso no dia de hoje. Já olhando um pouquinho para o exterior, hoje nós temos feriado no Japão, então mercado fechado, menos liquidez nos mercados asiáticos. Hoje temos também a divulgação aí do PIB lá no Reino Unido, que veio aí positivo, um crescimento aí dos maiores crescimentos aí dos últimos 60, quase 70 anos lá no Reino Unido, o PIB aí do quarto trimestre de 2021. Produção industrial também veio positiva no Reino Unido, um indicador já divulgado, também mexe com o mercado nesse momento. E hoje também temos IPC na Alemanha, o índice de preços ao consumidor, mexendo um pouquinho com essa questão da inflação. Hoje um dia de muita expectativa, principalmente após a divulgação do CPI ontem, e essa expectativa de maior inflação lá nos Estados Unidos. E se viermos com dados preocupantes em relação à inflação na zona do euro, na Alemanha especificamente no dia de hoje, isso também pode impactar ainda mais o mercado. E hoje também tem a divulgação do relatório de políticas monetárias lá do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Então esses são os principais indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Já olhando um pouquinho para o ambiente político, aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele propõe aí, que os impostos federais entrem junto aí na discussão de redução do ICMS dos combustíveis. Lembrando, existem duas propostas, a PEC dos combustíveis, que tem aí um trabalho um pouco mais árduo e inclusive deve ficar num segundo plano, pois ela envolve outras desonerações. Isso teria um peso e uma dificuldade maior para aprovação. Inclusive aí a questão da redução do ICMS, ou projetos ali em relação ao ICMS de combustível já foi discutido e aprovado na Câmara final de 2021, e a ideia então é continuar num primeiro momento aí com esse projeto para reduzir o preço do combustível na bomba aí para o consumidor brasileiro, mas não deixar isso somente a cargo dos estados, O ICMS é um imposto estadual. E aí a ideia então de Arthur Lira é propor e debater
junto aí com a redução do ICMS e a redução de outros impostos a nível federal. Isso obviamente mexe com a arrecadação, pode mexer com a confiança do investidor internacional em relação ao risco fiscal brasileiro e também com certeza vai trazer muita discussão no ambiente político que acaba impactando também o mercado financeiro. Olhando um pouquinho para outras situações, o André Mendonça, né, ministro do STF, que assumiu no final do ano passado, ele que foi o segundo indicado aí pelo presidente Jair Bolsonaro como primeira situação oficial, primeira decisão oficial dele em relação aos casos aí, aos processos que ele pegou, ele encaminhou aí para que o plenário do STF, do Supremo Tribunal, possa aí nas próximas semanas julgar a ação que foi solicitada, foi colocada pelo Partido Novo em relação ao fundo eleitoral, né, ao fundão, a ideia aí do Partido Novo dentro dessa questão e que vai para a votação aí do STF, já passou aí pelo primeiro crivo, né, do André Mendonça, é que não poderia ter sido calculado dessa forma o aumento no fundo eleitoral para as eleições 2022. Essa é uma discussão já antiga, né, inclusive foi aprovado no final do ano passado ali com algumas mudanças. Houve aí algumas discussões em relação a veto do presidente Jair Bolsonaro naquele primeiro momento. Houve o veto parcial e depois ainda uma parte desse veto derrubado aí por Câmara e Senado. Então, com certeza, isso vai trazer bastante desdobramentos aí nos próximos dias e bastante discussão aí em relação a esse julgamento e aos próximos passos em relação ao fundo eleitoral. Então, vale a pena ficar de olho e acompanhar o que acontece. Ontem falávamos aqui também sobre a aprovação lá no Congresso, principalmente aí a bancada ruralista, né, que havia conseguido aprovar algumas flexibilizações em relação ao uso e compra de agrotóxicos, liberação de agrotóxicos. Os senadores reagiram muito mal, contrários inclusive aí a essa aprovação de flexibilização e prometem num primeiro momento não deixar a pauta andar no Senado. Essa discussão também deve continuar a trazer atrito aí dentro do Congresso e automaticamente mexer com a política e o ambiente financeiro. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Um apoio aí do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, o Arthur Lira, inclusive já trouxe essa discussão para a pauta em outros momentos, deve defender aí a bandeira, a pauta aí do semipresidencialismo e o fim da reeleição. Essa é uma discussão que o Arthur Lira e outros parlamentares já traziam há mais de um ano e agora deve voltar à pauta com o apoio agora também do Rodrigo Pacheco. Isso pode trazer desdobramentos, óbvio, nada para esse período eleitoral, mas obviamente aí pensando aí nos próximos anos, nas próximas eleições, podemos realmente ter algumas mudanças nesse sentido e vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. E por fim, aí falando em ambiente político, os especialistas reforçam aí a necessidade aí de os candidatos acertarem o discurso e a campanha para realmente se tornarem e terem potência como terceira via, que é tão sonhada, né, tão buscada aí pelo mercado de forma geral, fugindo um pouco da polarização Lula-Bolsonaro e até o momento nenhum dos pré-candidatos aí se destacando como uma possível terceira via. Vale a pena continuar de olho aí, a gente vai falar semanalmente sobre os desdobramentos aqui da campanha eleitoral e, obviamente, continuamos aí todos os dias trazendo as principais notícias que podem mexer com o ambiente financeiro através da política. Olhando um pouquinho para a economia, e obviamente a pauta principal acaba sendo a economia internacional e os desdobramentos que podemos ter por conta aí das definições, né, e da divulgação do CPI, que é a inflação oficial lá dos Estados Unidos. Ontem, após essa divulgação, alguns dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, já falavam aí em um aumento de 100 base points, né, 100 pontos base, né, um aumento aí de um ponto percentual na taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, que hoje está entre 0 e 0,25, então seria um aumento bem alto, bem acelerado, já para a reunião de março. Obviamente, os especialistas ainda não têm um consenso, mas na sua maioria acredita-se aí num aumento de 50 base points, 0,50 pontos percentuais, mas essa mudança aí já sendo bem perceptível. Na última vez aí que a Bloomberg fez uma pesquisa em relação aos especialistas, a expectativa era de um crescimento aí entre 0,25 e 0,50
pontos percentuais, essa expectativa já subindo por conta aí da divulgação do CPI, a inflação lá nos Estados Unidos sendo a maior para o período aí dos últimos 40 anos, então essa preocupação com certeza mexe com o mercado norte-americano, com essa expectativa de inflação, e com certeza outros bancos centrais também terão que aí mudar as suas políticas aí nas próximas reuniões para conter a inflação e trazer um pouco mais de normalidade, reduzindo também os gargalos de produção a nível global. Com todo esse movimento, a renda fixa lá nos Estados Unidos, assim como falamos lá na abertura, né, tem diversos reflexos, né, com alta dos títulos públicos federais, os T-Notes, né, que são as Treasuries, títulos públicos federais aí para 10 anos lá nos Estados Unidos, pela primeira vez desde 2019 ultrapassaram os 2% de rentabilidade, com uma rentabilidade maior nos títulos públicos, na renda fixa, né, os títulos livres de risco, como são conhecidos no mercado, os investidores acabam deixando aí a renda variável, indo para a segurança da renda fixa, com essa segurança, né, dos títulos sem risco, como falado anteriormente. Isso pode, obviamente, mexer bastante com os mercados. Normalmente aí o perfil da maioria dos investidores é mais conservador, ou boa parte da renda dos investimentos de todo investidor estão alocados em renda fixa, e aí uma pequena fração disso acaba indo para ativos de maior risco, né? E aí falamos em ativos de outros países, principalmente ativos aí de países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, que terão obviamente aí que premiar um pouco além para que possa aí atrair novos investidores. Falando aí tanto em títulos públicos quanto a própria renda variável, né? Óbvio, vivemos aí um momento em que a renda variável e diversos ativos aqui no Brasil estão sendo considerados baratos por conta das quedas do segundo semestre de 2021, mas isso afeta aí diversos mercados e diversos mercados também podem mudar as suas políticas econômicas e também pagar um prêmio maior, afetando o mercado e os investimentos a nível global. Ainda dentro dessa expectativa aí em relação à inflação, a União Europeia também no dia de ontem aí ela reforçou e reduziu aí a projeção do PIB para o ano de 2022, aumentando também a projeção de inflação para o mesmo ano. E aí vem aquela preocupação dos próximos passos do Banco Central Europeu, né? Vimos aí na semana passada o Banco Central Europeu mantendo aí, num primeiro momento, a política monetária como está, com uma redução no primeiro momento aí dos estímulos econômicos e sem uma expectativa concreta de aumento da taxa de juros, mas já considerando essa possibilidade caso a inflação continue subindo. Vimos o BOE, o Bank of England lá no Reino Unido, já aumentando pela segunda vez seguida a taxa básica de juros, e com essa nova perspectiva também podemos ter esse cenário aí nas próximas reuniões do Banco Central Europeu, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. E olhando aí para especialistas de forma geral, eles veem aí um cenário de cada vez maior volatilidade aí para as criptomoedas. Inclusive aí alguns dados reforçam que quem comprou algumas criptomoedas, como o caso do Bitcoin nos últimos 5 meses, teve perda financeira. Óbvio, aqui a gente não está falando em recomendação de compra ou venda, todo ativo tem o seu valor. O importante aí é respeitar o perfil e tá certo, né, de que vai levar esse recurso aí esse investimento por um longo tempo para recuperar talvez esses valores, mas óbvio cada vez mais uma correlação aí das criptomoedas com a renda variável, e isso acaba preocupando investidores e especialistas de forma geral. Olhando agora um pouquinho para o ambiente corporativo, a busca aí pela privatização lá no Porto de Santos, né, que num primeiro momento aí tem a expectativa também de dobrar a capacidade produtiva do Porto de Santos com a privatização, vai exigir aí do novo operador um investimento aí de quase 20 bilhões de reais. Isso obviamente pode mexer bastante aí com o mercado brasileiro. Porto de Santos, que já é o maior porto aí da América Latina, inclusive aí com a maior movimentação diária que nós temos na região, e podendo ter toda essa capacidade ampliada, isso pode mexer bastante com o mercado e, óbvio,
Falando em investimentos, também uma grande possibilidade aí de investimentos na região. Vale a pena ficar de olho no setor de logística, aí, inclusive que tem sofrido bastante e gerado muitas oportunidades, principalmente aí por conta da pandemia, onde nós temos um volume menor de containers, temos a realidade na China, né, com a política de tolerância zero em relação a casos de Covid. E aí, um único caso acaba fechando o porto, talvez por semanas, como vimos acontecer em 2021. Isso tudo acarretou em um problema maior de logística, um custo maior, também gerando oportunidades. Então, nesse setor, vale a pena então ficar acompanhando o mercado e sempre reforçando aqui, não temos recomendação de compra ou venda, apenas são notícias que podem movimentar o mercado financeiro. A Disney aí anunciou um resultado fiscal do primeiro trimestre aí de 2022, do início de 2022, né, e olhando aí para esse primeiro bimestre, ela ultrapassou já a Netflix em número de novos assinantes, também correndo bastante aí essa questão dos streaming, né? Já falávamos sobre isso no ano passado, cada vez uma maior concorrência no setor acaba sendo um benefício para o consumidor final e também as empresas de forma geral buscando novas soluções para conseguir serem competitivas e trazerem novos assinantes aí para as plataformas que agora são as mais diversas aí que nós temos, né? Disney, Netflix, Amazon, entre outras que tem hoje disponíveis aí para assinatura no mercado. Olhando também um pouquinho aí para a arrecadação e para aeroportos, né? O atual licitador que detém aí a exploração do aeroporto do Galeão, ele a princípio deve devolver aí para o estado o aeroporto e o aeroporto entrará então numa licitação junto com o aeroporto Santos Dumont. Então, uma expectativa obviamente de arrecadação aí para estados e municípios e também oportunidades de investimento, isso também podendo movimentar aí o mercado, ainda mais nessa expectativa de retomada aí após a redução nos casos de Covid, né, e retomada aí principalmente do setor de turismo e viagens de companhias aéreas, podendo movimentar também todo esse cenário de aeroportos. Então é interessante ficar de olho nesses desdobramentos. E ontem tivemos divulgação aí de resultado de algumas empresas, entre elas o Itaú. Havia uma preocupação grande após divulgação de resultados do Santander abaixo da expectativa. O Itaú entregou um resultado no quarto trimestre bem acima da expectativa, um crescimento aí de 33% no quarto trimestre de 2021. Isso obviamente pode mexer bastante com o mercado no dia de hoje também. E hoje, aí, continuando a temporada de divulgação de balanços do quarto trimestre de 2021, tem divulgação aí dos resultados do Banco ABC Brasil. Na segunda-feira aí começa também um volume maior de divulgação de resultados e certamente nas próximas semanas isso ainda movimenta bastante o mercado financeiro. Obrigado aí por mais um dia você estar acompanhando conosco mais um Morning Call, reforçando, hoje é o nosso Morning Call de número 300 manhãs que nós estamos aqui ao vivo, conversando aí sobre abertura e fechamento de mercado. Já são 6h21 da manhã, olhando aí para a abertura e fechamento dos mercados, né? Temos a bolsa Nikkei no Japão fechada por conta do feriado e na China assim como acontece aí na Europa, uma preocupação muito grande em relação aos próximos passos aí de bancos centrais, principalmente aí por conta da inflação. Após a divulgação do CPI ontem, tivemos então a bolsa chinesa fechando em queda, uma queda de 1,55%, isso às 5h30 da manhã. A bolsa fechou a 13.224 pontos. Olhando para os demais mercados, já que a bolsa Nikkei no Japão está fechada, desde as primeiras horas do dia, forte queda aí nas ações e nas bolsas europeias e pré-market dos Estados Unidos. Nesse momento, 6h22, reduziu um pouquinho essas quedas, mas ainda assim uma expectativa aí de resultado negativo para as bolsas no dia de hoje. Óbvio, o mercado é soberano, temos alguns indicadores ainda que podem arrefecer um pouquinho toda essa queda, mas a expectativa aí para bolsas globais nesse momento é de operar em queda próximo de 1%, inclusive as bolsas europeias. DAX na Alemanha nesse momento cai 0,95%, o CAC na França aí caindo 1,30% e no Reino Unido uma
queda aí de 0,90% nesse momento, 6h23 da manhã, e esse movimento, essa oscilação forte negativamente desde as primeiras horas do dia. Pré-market lá dos Estados Unidos também com expectativa de queda, uma queda menor, inclusive após a forte queda de ontem, né? Mas nesse momento temos Dow Jones caindo 0,50, S&P 500 caindo 0,55 e Nasdaq caindo 0,60%, números aí para o pré-market dos Estados Unidos. Falando em Brasil, o índice Ibovespa, a princípio, a tendência é que siga as bolsas norte-americanas, principalmente com essa expectativa de um aperto monetário maior lá nos Estados Unidos, nas próximas reuniões aí do FOMC e os próximos passos do Federal Reserve. Mas, óbvio, o mercado também é soberano, o cenário interno brasileiro, a busca de investidores estrangeiros em ativos aqui no país pode mudar um pouquinho essa perspectiva, trazer um novo descolamento, igual nós vimos no dia de ontem, ou ainda o mercado interno potencializar os resultados que tenhamos lá no exterior. Mais um dia, obrigado pela sua companhia, obrigado por comemorar junto conosco mais um Morning Call de número 300. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Tenha um ótimo dia de trabalho, um bom fim de semana e na segunda-feira nós retornamos para mais um bate-papo aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Tchau, tchau.